Dificuldade de abstração. Cara, isso é o que mais me pega, viu? É o que eu mais fico louco da vida com as pessoas. Eu fico louco da vida com a juventude. E não é porque eu sou um velho caquético, mas sim porque eu vejo que alguma coisa está acontecendo e que a capacidade de abstração geral, média, está diminuindo bastante. Eu não sei o porquê. Pode ser a tecnologia, que em vez de fazer a pessoa imaginar, ela já mostra e a pessoa fica naquele ciclo de repetição e satisfação constante. Pode ser porque a informação hoje está tão fácil que as pessoas elas não precisam mais pensar sobre, elas já buscam a resposta. Pode ser. Mas existem pessoas que estão caindo nessa armadilha da falta de necessidade de imaginar situações. E o RPG, meu amigo, ele é basicamente você imaginar as situações. Então, se você não tem abstração, capacidade de abstração, se você não consegue imaginar o e se você não consegue visualizar o que a pessoa fala, se você não consegue visualizar o que está escrito no livro, você tem sérios problemas de interpretação e você vai ter sérios problemas para jogar. E eu já vi muita gente desistindo de jogar porque não consegue imaginar aquilo que está sendo falado. Então eu acho que de todos os processos que a gente já falou aqui, eu acho que o mais difícil quando você encontra é a dificuldade de imaginar. É a dificuldade de sair daquilo que o olho vê e que a mão pega. É você simular uma realidade. Como que eu vejo que você pode trabalhar isso daí? Fazendo exercícios de imaginação e ser descritivo e ter material de apoio. Eu acho que é a única maneira que você realmente tem no RPG de convencer a pessoa a se esforçar para ver é você trabalhar nesse trecho. Olha isso, é assim, mostra a foto, mostra a imagem, mostra o mapinha, faz as imagens do personagem, mostra o dado, mostra o livro, mostra a situação, passa um trecho de vídeo, põe uma música para tocar. E aí você vai estimulando a pessoa a ter essa vivência e começar assim se projetar numa situação hipotética. E a partir disso ela começar a dar os primeiros passos na própria criatividade. E querendo ou não, todo mundo tem, cara, mas é uma coisa que você tem que exercitar. A criatividade também é algo que você exercita. Se você fica o tempo inteiro preocupado em ver o TikTok, ver YouTube, fazer suas tarefas, trabalhar e não tira um tempo para ver um filme, assistir uma série, ler um livro, conversar com os amigos, falar besteira, e aí você não vai ter esse desenvolvimento. Você vai ficar com a sua criatividade atrofiada e vai ter dificuldades aí de jogar RPG. Se você tem amigos que têm essa dificuldade, começa a fazer nas conversas, cara, e se fosse assim, vamos imaginar o Batman brigando com o Arqueiro Verde para ver quem ganha. Esse tipo de coisa que você vai testando essa capacidade. Ah, não, mas o cara é mais realista, o cara não gosta de história em quadrinhos. Fala sobre política, cara, fala sobre economia, fala sobre coisas que ele vai aprender fazendo análise, comparando, idealizando, tentando prever o que vai acontecer. E aí você vai aos poucos vencendo essa dificuldade. Tem uma dificuldade nisso, que isso é uma coisa que a gente tende a considerar muito básica, né? Tipo assim, eu vou dar um exemplo rápido, uma outra alegoria. Quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano, eu era monitor de grupo de estudo. E aí uma vez a gente estava ajudando uma molecada mais jovem, né? Eu já estava no segundo ano ajudando o pessoal do primeiro. E aí a menina chegou na segunda semana de aula para tirar dúvida de física. E aí ela não estava entendendo o conceito de velocidade. E aí, qual era o grande problema? É que o conceito de velocidade não tem muita elaboração. Não tem muito como você explicar o conceito de velocidade. Velocidade é basicamente a distância que um determinado objeto percorre em um determinado intervalo de tempo. É só isso. Quão rápido ele faz isso. E aí não tem como você explicar isso repetidas de diferentes maneiras. Você pode dar exemplo, enfim.
você pode fazer. E a menina não entendia. E aí a gente se viu numa situação impossível, que era, cara, eu não consigo pensar em outra maneira de fazer isso. Por quê? Porque eu entendi esse conceito, todo mundo aqui entendeu esse conceito, e é muito difícil você explicar um conceito que você entendeu, um conceito que você considera muito básico, para alguém que não entendeu. Eu acho que isso acontece um pouco com a abstração. A abstração é um tipo de exercício, é um tipo de processo mental que você aprende a fazer quando você é criança. Você aprende a fazer quando você está no colégio, assim, como no ensino fundamental, que você vai praticar essa imaginação. Então é muito difícil quando você encontra alguém mais velho, já um adolescente ou um adulto, para você tentar explicar para a pessoa como é que ela faz isso, porque esse é um processo também que, em tese, é uma coisa meio automática. Né? A professora não te explica como fazer isso. A professora te fala para visualizar e tal, e depois de, sei lá, 2 vezes você entende e faz aquilo ali automaticamente. Então, assim, a abstração que o RPG às vezes exige, ela é muito difícil de praticar. Eu acho que ela é muito difícil de você praticar ativamente. Isso que o Vermelho falou de sugerir, de fazer os exercícios, ajuda. Mas ela ajuda quando a pessoa já tem isso mais à frente. Se a pessoa não tiver, se a pessoa não passou por isso lá atrás, é muito difícil. É muito complicado. E eu acho que nestes casos em particular, é que entra mais os sistemas que são mais táticos. Aí sim eu acho que vale a pena. Então, sistema que usa miniatura, sistema que usa mapa, sistema que usa tudo que traz um recurso visual que ajude a entender o que você está narrando, vai ajudar mais a pessoa que tem dificuldade de abstração do que as outras. Então, se você consegue identificar que seus jogadores têm esse tipo de problema, pode ser o caso. Então, mas esse sistema nem tem tanto recurso visual, mas eu vou criar. A gente vai botar um mapinha aqui, a gente vai pensar, a gente vai descrever, e aí você vai ficar mais fácil para fazer. Porque senão, você corre o risco da pessoa simplesmente não fazer. E aí é um dos problemas. É igual a distração do celular. Se a pessoa não conseguir fazer essa distração, se a pessoa não conseguir imaginar a cena, ela não vai ter imersão, ela vai se distrair e ela vai se perder. Tem que tomar cuidado também, porque existe uma condição psicológica, né? Um distúrbio que impede a pessoa de ter capacidade de abstrair, inclusive. Chama a fantasia. Só não consegue imaginar as coisas. Então, dependendo do nível, do grau de dificuldade que você ou a pessoa que você conhece tenha de imaginar coisas, talvez seja bom fazer uma consulta aí, um psiquiatra ou um psicólogo para poder fazer Procure um médico. Né? Para poder saber o tipo de se isso não é um problema neurológico. Mas também uma outra coisa que ajuda muito a ter essa abstração, igual o Vermelho falou, através dos exercícios, através do conhecimento, é o arcabouço cultural, né? Arcabouço cultural. Porque se você está descrevendo um local, por exemplo, na sua campanha, você está falando tipo, não, vocês entram numa igreja, ela tem uma nave abobadada, e aí se a pessoa não sabe o que é uma abóbada, já se perdeu na nave. Ela perdeu na nave já. Ela não sabe o que é a nave de uma igreja, ela não sabe o que é uma abóbada, aí, cara, a sua descrição, você vai precisar... não sabe o que é a igreja, usar outros termos, Então, tem essa questão também. Muitas vezes você conhecer também o nível de conhecimento dos jogadores que estão com você, dos seus amigos e tudo mais. Eu já comentei aqui muitas vezes que eu jogava uma aventura solo no Vermelho, em que meu personagem era um anão pesquisador. E sempre que ele entrava em cavernas e etc., para poder pesquisar as coisas, buscar, explorar, eu perguntava questões geológicas do ambiente. Porque eu sei que o Vermelho estudou engenharia, ele tem alguns conhecimentos de geologia, assim como eu fiz biologia e tenho alguns conhecimentos de geologia. Então, nós dois tínhamos termos que a gente conseguia... Não, é uma caverna com base basáltica. E aí eu falei assim, beleza, então eu consigo visualizar o que é uma caverna basáltica. E aí, então, você ter o conhecimento, você também ter essa noção de qual que é o nível do arcabouço cultural dos seus coleguinhas, né, dos seus amigos. E aí você consegue, muitas vezes, contextualizar com ele aquilo que você está querendo explorar. Ela fala, meu amigo é matemático. E aí eu não sei, a Ana é matemática e eu não acho que ela nunca teve dificuldade em entender nada não, mas deve ter alguma maneira de você falar para a pessoa que é matemática como que é uma abóbada. Deve ter um cálculo para designar uma curva da abóbada, parábola, né? Ou a área de uma abóbada.
Agora vai Então- fazer, deixa os caras pesquisar. Eu tô falando aqui nos comentários aqui, os caras estão perguntando o que é abóbora, o que é nave de igreja, o que é a caverna basal. Cara, você encontra uma substância pulvirulenta de origem pozolânica, cara. Não, existe um local maravilhoso, conhecido como Internet, Rede Mundial de Computadores. Você pode pesquisar lá também, que é um lugar fácil de encontrar. Então, tudo isso que a gente está falando facilita na comunicação, né? Facilita a maneira como você vai descrever as coisas, as situações do seu grupo de amigos, de acordo com o contexto e com o arcabouço cultural que ele possui, para poder identificar de maneira mais fácil a descrição, entender melhor o que você quer dizer na sua narração. Bom, para você que não assiste nossa transmissão ao vivo, você está perdendo uma incrível discussão aqui nos nossos comentários, no nosso chat, sobre nave de igreja, que é só para quem segue a cientologia que tem. Senão, não tem nave nenhuma. É só você ir lá pro altar mesmo. Mormon também tem outros planetas. Ah, tem? Eu não Tem. tô sabendo toda essa cultura mormon, não, porque... Jesus, não nosso, o Jesus original tem um planeta só dele e todo mundo que acredita vai ganhar um planeta quando rolar o apocalipse. É aquele que tem a galera fazendo piquenique com tigre? Não, Cara, esses aí são os testemunhos. Não, isso é Testemunho de Jeová, da revista Sentinela. Só existe na Terra? Aquilo é no céu, eu acho. Ou na Terra. E a Terra Eu não vai sei, ser o eu não sei paraíso se em para os algum momento, justos. exatamente, eu não sei se em algum momento alguém fala alguma coisa do tipo, então, o céu é outro planeta, esse caralho, juntou tudo, não sei. Mas eu acho que não. Bom, e aí você pode marcar sem medo da cientologia.